E o nosso tema é o Polo Automotivo do Paraná. Como está hoje a concentração de fábricas que começou nos anos 90 e qual é o futuro deste polo? O desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil ganhou força com a abertura ao comércio exterior. Isso aconteceu no começo dos anos 90. E mais tarde, no governo de Fernando Henrique Cardoso, veio o regime automotivo especial. Os impostos de importação para as multinacionais que se instalassem no Brasil seriam muito reduzidos. E assim o capital estrangeiro começou a chegar. Na disputa por empresas, na metade dos anos 90, os estados entraram na chamada guerra fiscal, criando diferentes incentivos para atrair montadoras. O que principalmente levou ao crescimento do polo automotivo no Paraná nos anos 90? Olha, todas as grandes indústrias, sejam elas nacionais, internacionais, elas procuram aquilo que dê melhor retorno ao seu acionista. E isso é uma coisa que, infelizmente, nós não podemos esquecer. O Brasil, ele é competitivo, mas os estados brasileiros querem essa indústria para gerar essa riqueza para o seu povo, para a sua região. E nós passamos um pouco à margem disso nos últimos anos e perdemos essa competitividade mesmo. Nos anos 70, o Paraná já tinha conseguido atrair duas grandes empresas. A New Holland, fabricante de colheitadeiras e tratores agrícolas, que foi a primeira em 75, e a Volvo, fabricante de ônibus e caminhões, que começou em 79. A Volvo só veio para o Paraná, depois de toda aquela negociação, porque num certo momento ela teve um enorme apoio político. Inclusive que o Paraná tinha acabado de perder o polo automotivo, o polo petroquímico para o Rio Grande do Sul, e o general Geisel, que era o presidente da época, achou que ele de alguma forma deveria compensar o Paraná. E, então, se não fosse isso, não adiantaria fazer 10 estudos de custo-benefício que ela não viria. Nos anos 90, durante o governo Jaime Lerner, o polo cresceu e se consolidou. Foi criado o Programa Automotivo Paranaense. As montadoras passaram a ter um prazo de 4 anos para começar a pagar o ICMS e mais 4 para parcelar o tributo devido. Os incentivos fiscais, financeiros e de infraestrutura deram resultado, trazendo investimentos externos. Nossos governantes, na época, perceberam que nós tínhamos que fazer alguma coisa aqui no estado do Paraná para deixarmos de ser eminentemente agropecuário. Nossa economia precisava de alguma coisa a mais. Naqueles anos também nós podemos lembrar que o Brasil estava passando uma transformação no setor automobilístico. Muitas marcas estavam vindo para o Brasil através de importações, trazendo seus veículos para cá, e pretendiam, já que nós somos e continuamos sendo um país com grande potencial, começar a implantar as indústrias aqui no nosso país. O estado do Paraná saiu na frente de outros estados, ofereceu vantagens, foi bastante competitivo, e aí nós tivemos algumas montadoras que começaram a instalar-se aqui. Inicialmente vieram para o estado a Renault, a Volks e a Chrysler, e logo depois as fornecedoras de autopeças, 60 novas empresas nos primeiros anos. E nos 10 anos seguintes, o número de indústrias do setor passou de 80 para 211. Nesta etapa foram investidos no Paraná 90 bilhões de dólares, através das empresas do setor automotivo. A Renault construiu o complexo industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, e começou a operar em 98. Hoje a montadora tem capacidade para fabricar 120 mil carros por ano. São 3 fábricas dentro do complexo e uma grande rede de concessionárias e fornecedores. A Renault dá emprego direto a quase 3 mil trabalhadores e mais 15 mil empregos indiretos. E junto à sede da Renault está a Nissan, com a fabricação de carros e veículos comerciais leves. A Volkswagen veio a seguir e foi inaugurada em 99, iniciando a produção com o Golf e o Audi A3. A nova fábrica gerou 10 mil postos de trabalho indiretos. Mas 8 anos depois, o Audi A3 deixou de ser produzido no Paraná e ficaram só os modelos da Volks. A Chrysler se instalou em Campo Largo e passou a produzir a picape Dodge Dakota. Mas a novidade não teve boa aceitação no mercado. Isso levou ao fechamento da Chrysler 3 anos depois. E mais recentemente, a Fiat, fabricante de motores, se instalou na fábrica que antes pertencia à Chrysler.
Os investimentos no polo automotivo causaram uma grande mudança no perfil econômico paranaense, que antes se concentrava em fábricas de alimentos e madeireiras. A vinda do polo automotivo realmente trouxe para o Paraná uma musculatura industrial importante. Quer dizer, vieram para cá empresas de porte mundial. Por uma série de circunstâncias favoráveis, essas empresas elas participaram num momento extremamente vigoroso da indústria automotiva no mundo inteiro. E claramente essas empresas mudaram o perfil industrial, tanto de Curitiba como do estado. As novas indústrias geraram 20 mil empregos diretos e muito mais no mercado indireto, principalmente nas fornecedoras de autopeças. Hoje, o Paraná tem cerca de 200 empresas no polo automotivo e as principais montadoras em atividade agora são a Volvo, a Renault-Nissan, a Volks, a Fiat com motores e a New Holland na área agrícola. 1/3 da produção total do polo paranaense vai para outros países e o estado produz hoje 10% dos veículos do país, com 360 mil carros por ano. Com o fim dos incentivos no Paraná, no governo de Roberto Requião e o desenvolvimento do polo de Minas Gerais, o Paraná, que tinha o segundo polo automotivo, caiu para o 3º lugar do país. As novas montadoras passaram a se instalar na Bahia, em Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, atrás de incentivos fiscais. E o Paraná, que tinha começado como o estado mais eficiente na atração de montadoras durante a década de 90, não trouxe mais grandes indústrias, porque já não dava mais as mesmas vantagens oferecidas pelos estados concorrentes. Professor Belmiro, o que levou à estagnação do nosso polo automotivo? Eu acho que houve essa miopia, não se entendeu na liderança política do estado que você efetivamente no primeiro momento você tem que dar estímulos para poder atrair as grandes empresas. Às vezes, um discurso, uma posição, não doutrinária, não se pode chamar de doutrinária porque ela não está assentada num pensamento, numa teoria, né? Como era, mas uma indisposição contra o capital estrangeiro, né? Como se fosse possível isso no mundo moderno. Isso aí é um tipo de raciocínio que valeria lá para os anos 50, na época da substituição das importações, no tempo do Getúlio Vargas. Hoje isso não tem sentido. Hoje nós temos que procurar eficiência, né? E é claro que com as resistências do governo houve o desinteresse de muitas empresas que poderiam ter se localizado aqui no Paraná. Eu acho que nós temos algumas assim bastante conhecidas e que foram largamente divulgadas aqui na imprensa local, como a Honda, a Toyota, crescimentos da própria, novos investimentos da própria Volkswagen, né, que preferiram fazer essa modernização e incrementar suas linhas de produção em São Bernardo do Campo e poderiam ter feito aqui. E além disso nós acabamos perdendo também algumas marcas que já estiveram por aqui, como a Audi, por exemplo, a Chrysler e assim por diante. Diante desse quadro, nós vamos ter apenas um crescimento vegetativo, acompanhando o mercado nacional? Olha, da forma como se apresenta hoje, né, se nós não trouxermos novos investimentos para o Brasil, para o Paraná, e esses investimentos forem feitos em outros estados brasileiros, nós acreditamos que realmente só vamos aumentar a nossa arrecadação ou gerarmos mais empregos se realmente a indústria como um todo crescer. Essa indústria ela pode ser voltada para o mercado interno, doméstico, na comercialização de veículos, que tem crescido de forma significativa, né? Ou para exportação, que é uma outra visão e que a gente precisa ter, e que realmente foi o que nós mais perdemos nos últimos meses em função dessa crise econômica mundial. Um discurso, que, como foi feito aqui, questionando, discutindo, não que não se possa discutir, mas um discurso sabidamente contra o processo. E que começou já no andamento aí dos famosos protocolos, em que os senadores Roberto Requião e Osmar Dias tomaram posição aberta em relação a isso. Não que o governador Jaime Lerner estivesse certo. Eu acho que aquilo era um segredo de polichinelo. Não tinha motivo para criar tanto segredo em torno
desses tais protocolos, que mais pareciam os protocolos dos sábios do Sião. Quer dizer, houve um exagero também da parte do próprio governo. Mas houve a resistência. Nós lembramos claramente a ida, por exemplo, de empresários, pessoal da Federação das Indústrias, o Carvalhinho no comando, para dar aquela cobertura que o Paraná pretendia, exatamente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, houve, no processo, erro de parte a parte. Houve um erro de excesso de sigilo, de zelo da parte do governo, e houve também a precipitação, tanto do senador Roberto Requião como dos Osmar Dias, em procurar coisas que eles não tinham certeza absoluta de que havia alguma irregularidade, alguma bomba por trás de tudo aquilo. Nós tivemos a instalação de algumas grandes indústrias aqui, geração de empregos, desenvolvimento no setor imobiliário, uma grande geração de empregos, arrecadação direta e indireta. E aí as coisas foram mudando à medida que os governos foram fazendo uma reavaliação. Nos últimos anos, nós não tivemos um grande crescimento, e sim uma estabilização, muito provavelmente porque faltou um pouco de incentivos de nossa parte, né, dos governos municipais e estadual, para que novas indústrias fossem atraídas e viessem para o Paraná e não fossem acabar parando em outros estados brasileiros. Apesar da crise do começo deste ano, a produção se recuperou com o desconto do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, criado pelo governo federal, e o setor continua produzindo na região metropolitana de Curitiba. As indústrias estrangeiras continuaram chegando ao Brasil. 3 montadoras chegaram a estudar a vinda para o estado do Paraná nos últimos anos, mas acabaram indo para outras regiões. É por isso que o empresário Luiz Antônio Sebem, presidente regional da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, espera que futuramente o Estado volte a ter capacidade de competição. Olha, a indústria que está aqui precisa ou achar novos nichos de mercado internacional e voltar a exportar, né? Mas isso é uma coisa um pouco complicada porque depende da nossa competitividade em termos de moeda, competitividade em termos de custo de produção, desenvolvimento de produtos e assim por diante, e também voltados para o mercado interno. As marcas que aqui estão precisam desenvolver novos produtos, aumentar a sua participação no mercado brasileiro, né? E o governo do estado do Paraná precisa atrair novos investimentos. E para trazê-los e motivar esses novos investimentos aqui, precisa oferecer, sem dúvida nenhuma, algum benefício fiscal. Senão nós não vamos ter nada diferente do que já temos hoje. A guerra fiscal é uma coisa que não vai desaparecer nunca, quer dizer, ela vai tomar diversas facetas, diversas modalidades. Então, de repente, a empresa não recebe diretamente, mas recebe através de algum mecanismo financeiro ou recebe através de algum mecanismo de infraestrutura. De alguma forma, ela vai conseguir alguma vantagem de A em relação a B. E isso aí é inevitável. Eu acho que essa questão dessa adesão, essa história de que não, eu não participo da guerra fiscal, é uma coisa um pouco ingênua, sabe? Porque todo mundo participa, né? Todo mundo de alguma forma faz alguma coisa. São Paulo faz isso com absoluta clareza, né? Estimulando inclusive a locação, a relocação industrial no próprio estado de São Paulo, né? Enquanto isso, nós ficamos numa posição meio dogmática de que nós não damos incentivo porque as empresas devem vir pelos nossos méritos próprios. Ora, mas os nossos méritos próprios não são singulares. Há dezenas de outros lugares no Brasil e no mundo que têm o mesmo nível de atratividade industrial que nós temos. Mão de obra, localização geográfica, insumos, infraestrutura industrial básica. Não somos só nós que temos. Se fôssemos nós só que tivéssemos aquelas coisas, se nós fôssemos singulares, você diria não. O cara tem que vir porque ele achou que eu sou diferente dos demais. Mas nós somos.
Nós competimos efetivamente com o interior de São Paulo, nós competimos com o Rio Grande do Sul, que tem uma bela tradição industrial, nós competimos com Santa Catarina, que tem uma bela tradição industrial, e lamentavelmente nós competimos e estamos perdendo. O planejamento adequado à economia moderna, ele deverá apostar exatamente na força criadora, transformadora daqueles grupos que se integrarem a esse processo. Eu acho que a primeira coisa que ele deve fazer é dar ao público novamente a ideia de que existe um clima propício para o investimento empresarial no Paraná. Porque, mal ou bem, justa ou injustamente, a impressão que se guardou dos últimos anos é de que existe um clima de grande hostilidade. Então, a ideia de que você, se vier para cá, venha por conta e risco, porque vai ser tratado a pão e água. Então, isso eu não estou dizendo que seja assim, eu estou dizendo que a impressão que você tem, eu transito razoavelmente nesse meio empresarial e colho essa impressão, é de que você tem um clima de hostilidade. Quer dizer, você é visto como uma pessoa que não está, ou uma empresa, uma instituição que não está contribuindo para o Estado. Está aqui porque você quer ganhar dinheiro. E eu acho que isso é uma visão, por assim dizer, também um pouco juvenil disso, né? Nós não podemos fugir do fato de que, goste ou não goste, Renault, Nissan, Audi, Volkswagen, toda a cadeia associada a eles e todos os impactos indiretos que tiveram sobre a cadeia de logística, a cadeia de suprimentos, a cadeia de manutenção industrial, são muito importantes no Estado. A nossa infraestrutura, ela já está muito desgastada, né? Se nós fizermos um exame assim de memória minimamente profundo, a gente vai ver o seguinte: há quantos anos a gente não vê uma grande obra pública no Paraná, né? As últimas estradas de porte feitas no Paraná foram feitas há 30 anos atrás. Depois de governo Canet, não teve praticamente nenhum investimento rodoviário importante. Investimentos ferroviários também não. Nós temos aí o que foi feita a Ferroeste, mas a Ferroeste, apesar da sua importância regional, ela tem um gargalo fundamental. Ela é uma estrada moderna que vai até Guarapuava e é uma estrada praticamente do século XIX, que vem de Guarapuava começo do século XX, que vem até Curitiba, e depois uma estrada do século XIX que vai até Paranaguá. Então, o impacto que a Ferroeste podia ter tido, digamos, na cadeia de transporte do Estado foi praticamente anulado pelo fato de que nós não investimos nessa outra parte da infraestrutura. Agora, a infraestrutura só já é importante. Agora, a infraestrutura, hoje em dia, realmente ela tem que estar complementada por todo um conjunto de investimentos que envolvem a formação de pessoal, que envolvem o impacto tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, que envolve exatamente, digamos, por assim dizer, esse acesso político, essa facilidade política. Em termos de estradas, nós até hoje não temos a ligação norte-sul totalmente moderna, totalmente duplicada. Nós não temos a ligação do oeste do Paraná duplicada e não vamos ter tão cedo. Vamos passar muitos anos para ter. A rede ferroviária, como nós comentamos, está num estado de impasse, porque tem, inclusive, a questão dos 2 traçados para fazer a ligação de Guarapuava até Curitiba. E está em mais impasse ainda porque não tem uma ligação eficiente com o litoral. O porto, ele claramente é um porto superado, é um porto que está tecnologicamente superado e ele sofre agora uma concorrência muito efetiva dos outros portos brasileiros que estão se modernizando. A briga do porto hoje em dia seria fazer um novo porto, coisa que nós temos que mais dia menos dia enfrentar, né? Então eu acho que, tirando o setor de energia elétrica e o setor de telecomunicações, realmente a nossa área de infraestrutura está se desgastando rapidamente. E terminamos aqui o nosso programa de hoje. Lembramos que o nosso tema é economia regional. Você pode entrar em contato pelo nosso site
www.nbusiness.com.br e mandar sugestões ou críticas. Nosso programa tem a parceria da produtora Film Center, da N-Mídias, rádios CBN, Globo, Curitiba e da BR Mídia. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.